Olá, bom dia, 10 horas, 2 minutos. Está começando a partir de agora o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM, o 1310, ainda no decorrer da sua programação local, a emissora Canudos FM 104,9 de Boa Viagem. Ainda pela web rádio Fetrace e também estamos ao vivo através da página Democracia Participativa, aí no Facebook. Alô, você do Facebook, bom dia, tá? Seja bem-vindo a uma nova edição do programa Democracia no Ar, que tem o comando, a apresentação e produção do Márcio Rodrigues. Participação especial do Souza Júnior, abertura técnica, intervenções comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural Fetrace, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Tudo preparado, esquematizado, montado, então vamos a uma nova edição do programa Democracia no Ar, ao comando dele, Márcio Rodrigues. Bom dia! Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, amigos ouvintes da Atitude Popular. Estamos começando mais uma edição do programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e muito obrigado aos apoios que recebemos da Fetrace, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar entra no ar em rede com a web rádio Fetrace. Um abraço a todos os comerciários do estado do Ceará, essa gente boa, que trabalha muito e às vezes recebe pouco. Liberdade AM de Boa Viagem, um abraço todo carinhoso para esse povo de Boa Viagem que nos recebe diariamente aí em suas casas, seus carros, né? No comércio também. E por ser uma rádio comunitária, a Canudos FM vai passar esse programa em algum momento na sua programação normal. Também estamos no ar na página do Facebook do Movimento Democracia Participativa. Nos acompanhe, participe. Afinal de contas, o Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje, vamos receber Francisco Albuquerque Moura, o novo presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros no Ceará, e o seu vice-presidente, Manuel Pinheiro Cavalcante. Albuquerque Moura é ligado ao Sindicato dos Taxistas aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, e o Manuel Pinheiro é o presidente, atual presidente do Sindicato dos Contabilistas. Ele já veio aqui a semana passada, a gente já conversou e está voltando agora para falar a respeito da CSB no Ceará, uma central sindical que está surgindo. Ela nasceu há pouco menos de 3 anos e agora já está se organizando bem aqui no estado do Ceará. Eles vêm falar um pouco a respeito dessa organização. E eles veem o programa Democracia no Ar para falar também sobre conjuntura do golpe contra a classe trabalhadora, né? A situação de hoje em Curitiba, onde vai ser ouvido o presidente Lula naquela ação penal que a gente até hoje não descobriu qual é o crime que ele cometeu, embora haja muita delação, realmente tem muita delação contra o Lula. Até hoje eu não consegui ver nenhuma prova. Vocês já viram alguma prova aí, pessoal? Bom dia. Bom dia, Cavalcante Moura. Bom dia, Albuquerque Moura. Bom dia, Francisco Albuquerque Moura, presidente da CSB no Ceará. Bom dia, Márcio Rodrigues, ouvintes da rádio Atitude Popular e do programa Democracia no Ar. Primeiro dizer da satisfação e agradecer pelo espaço a nós concedido aqui por vocês. Bom, essa questão hoje está na ordem do dia, esse depoimento do Lula lá em Curitiba. Eu, particularmente, tenho algumas posições em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu acho que está... Eu não estou aqui para defender bandeira de partido A ou partido B, até mesmo porque a minha função
enquanto sindicalista, é para defender a classe trabalhadora, os trabalhadores de modo geral, especificamente tem um compromisso mais direcionado à questão do táxi, por ser taxista e por ser também diretor do Sindicato dos Taxistas aqui no Ceará, mas temos opiniões nas questões políticas nacionais e esse caso que está hoje aí tomando conta da mídia, eu particularmente concordo com você quando você diz que até então foram ouvidos aí muita gente, muita conversa. Essa questão de delação, isso aí é um negócio complicado, porque quem está prestes a ir para a cadeia, quem está na cadeia, quer sair, quer se livrar. Então, até que se prove o contrário, a pessoa fala o que deve, o que não deve, o que é e o que não é para tentar se livrar. A gente tem, desculpa interromper você, Francisco, mas assim, a gente tem aí ao longo da história, e os historiadores, né, e os documentos, inclusive, liberados, não foram muitos, mas alguns foram liberados pela ditadura militar, de 64 até 1985, a gente tem aí muitos relatos de pessoas que, sob tortura, confessaram até contra a mãe. Exato. Né? Ou seja, falaram até o que não fizeram para que eles pudessem parar de sofrer aquele tipo de tortura. E não pressionados pelas sessões de tortura, psicologicamente, e é mais ou menos muito parecido com o que está acontecendo hoje. Seja, então, o pessoal está dentro da cadeia, ou está vendo a cadeia batendo na porta, e começa a falar coisas que fica aí você vê sair algumas sentenças baseado e fundamentado na delação, o Ministério Público chegou à conclusão que o apartamento tal é do Márcio Rodrigues. E aí? É do Márcio como? Você tem que provar. Não basta chegar aqui 20, 30, 40, 100 pessoas dizendo que o apartamento é do Márcio e ninguém prova com escritura, ninguém prova com um comprovante de recibo, ninguém prova com um depósito de extrato bancário. Fica as sentenças e queimações em cima de algumas pessoas, em cima de meras palavras, de delatores, de pessoas que estão com a corda no pescoço. Então, é complicado. Essa questão, para mim, eu já postei, inclusive, isso nas redes sociais. Agora mesmo, quando o Sérgio Moro foi para a TV, vira e mexe, ele vai para as redes sociais pedir apoio do povo. Ele tem, às vezes, uma postura mais parecida com o Big Brother do que com o juiz, sabe? Ele é muito estrela, gosta muito de aparecer. E nessa questão do depoimento do Lula, é brincadeira. O que já foi ouvido de gente... E eu não vejo um pedaço de papel de embrulhar pão que seja apresentado para incriminá-lo como documento. Você tem que ter documento para incriminar. Aí daqui a pouco sai uma sentença aí de uma prisão. Juiz Sérgio Moro condena Luiz Inácio a 20 anos de cadeia pelo envolvimento no triplex, não sei aonde, no sítio, e isso e aquilo, sem uma prova documental. Só em cima do disse-me-diz. Um terreno para o Instituto Lula, onde já foi construída outra coisa em cima. Então, são coisas... isso aí é o abuso do poder. Isso aí está dentro daquela lei que o Requião foi o relator. Que caíram em cima dele. Abuso do poder você tem que ter. Você tem que ter equilíbrio. E outra coisa, a falta de transparência é uma coisa séria. E a falta de objetividade. Também. E o STF, eu tenho visto aí essa questão, nós temos essa questão da Lava Jato, o envolvimento do executivo, envolvimento do legislativo, do empresariado. Quem é que vai investigar o judiciário? Quem é o Márcio Rodrigues? Porque nós temos que investigar, porque nesse mar de lama envolveu todas essas situações que nós acabamos de falar, todos os poderes, e o STF tem que sofrer investigação. Quem é que vai investigar o Sérgio Moro, as sentenças dele, as deliberações dele? Olha agora aí uma contradição em relação ao Gilmar Mendes. Ele deu uma sentença soltando o Eike Batista, está aí o Ministério Público brigando com ele lá, porque
a mulher do Gilmar Mendes trabalha no escritório do advogado que defende o Eike Batista. Então, e há um conjunto de liminares despachados especificamente, mais diretamente por ele, Gilmar Mendes, que onde se questiona muita coisa, a do goleiro Bruno, e outras. Então, é muita coincidência para o meu gosto, é muita liminar expedida pelo Gilmar Mendes, uma série de coincidências, tem até um videozinho circulando aí nas redes sociais, a quantidade. Então, e aí, quem vai investigar? O STF. Quem é que vai investigar o Sérgio Moro para saber dessas atitudes dele, dessas sentenças dele, dessas posturas dele? Tem partido político aí que parece que só tem santo. Só tem santo. Não chega lá de jeito nenhum. Não chega lá. Inclusive, o Papa Francisco parece que já está prometendo uma nova visita ao Brasil para santificar, né? Exatamente. Esse partido, porque é incrível, não chega lá nunca. Não chega, não tem como chegar. Na lista do Odebrecht, o Francisco... Está cheio deles lá. Eu vou te dizer uma coisa, tem até um codinome de santo lá. Tem um lá que recebe o codinome de santo. Então é o seguinte, é complicado, ninguém... Não se decreta uma prisão de ninguém desse partido aí que eu estou me referindo. Então, é complicada essa situação do Brasil hoje. Nós temos que olhar a coisa com equilíbrio para que as injustiças a gente cometa o menos possível. E vamos cobrar, né? Vamos cobrar aí, porque nós... Aí foi fazer um levantamento, a esposa do Sérgio Moro já foi advogada do PSDB, trabalhou, prestou serviço anos e anos ao PSDB de Curitiba. E aí? Como é que fica essas coisas? A nomeação agora do carequinha lá para ocupar a vaga do Teori, se o nome dele é o Alexandre de Moraes, conhecido como Alexandre Imoral, porque já foi advogado do Marcola, do PCC, já advogou para um monte de político aí comprometido, um cara totalmente com currículo complicadíssimo. Foi para lá para atender os interesses de quem? Eu acho que foi desse partido que você estava falando aí. Indicado por eles. Então, vamos ver. Vamos aí. Manuel Pinheiro, você quer falar alguma coisa a respeito da situação lá em Curitiba hoje? Você tem uma nova para nos trazer? Meu bom dia ao Márcio, ao Jonathan, ao Souza, ao companheiro Moura. Já entrando direto na discussão do dia de hoje de Curitiba, mas que vai ser um dia muito importante para divulgar, né, a realidade, a verdade. Eu acho que agora vamos ter as duas posições. Na verdade, é mais a posição do ex-presidente Lula, e porque o Moura vai estar lá no papel dele só de perguntar, como os promotores, procuradores, os advogados que têm interesse na delação dos seus clientes que envolveram o nome do Lula, mas também o reflexo que o resto da semana também vai ter a posição que envolve a questão do Supremo, do qual tem um ministro e tem o próprio procurador, né? Envolve. Então, acho que é importante nesse sentido de como é que será conduzido o judiciário brasileiro. Então, o povo, na verdade, a população brasileira está pedindo transparência, porque nós precisamos acreditar na justiça. A lei existe, mas a interpretação dessa lei é feita pelos seus membros do judiciário, que, na verdade, tem que colocar isso para que a população possa participar. Eu acho que hoje é muito importante isso aí, para esclarecer. E eu acho que a posição de companheiros que estão em Curitiba em apoiar a questão do ex-presidente, eu acho válida, como é válida outras pessoas que têm um pensamento diferente, mas que tem que ser apurada a verdade. A gente tem aqui notícias dando conta que, veja, muita gente se deslocou para Curitiba, a gente está aí com um número de aproximadamente 50 mil militantes, né?
de todos os lugares do Brasil. Márcio. Tinha ônibus que saiu daqui do Piauí, tinha ônibus que saiu de várias outras regiões do Nordeste. Márcio, e desculpe me interromper, é porque até então, até o momento, ainda está naquela hipótese de ser adiado. A hipótese de ser cancelada a audiência ainda não está descartada. Se bem que tudo que parte dos advogados do Lula normalmente é não que recebe da justiça, né? Mas isso que você está falando é verdade, Márcio. E esperando mais de 50 mil pessoas em Curitiba. E assim, um detalhe, né? A acusação entregou no último dia 2, terça-feira passada, um documento com 100 mil páginas. Foi sexta? Não foi dia 2, foi dia 5. E a audiência está marcada para o dia 10, certo? É verdade. Isso mesmo. E são 100 mil páginas acusando, né, com as acusações, ou seja, a defesa teve 5 dias para poder analisar 100 mil páginas. Aí você tem uma ideia de como está se comportando a justiça nesse caso. Vale lembrar que rojões foram lançados contra o acampamento de militantes pró-Lula lá em Curitiba, né? E também a gente tem aqui uma última notícia para dar a respeito desse caso, que o depoimento do Lula vai acontecer um dia depois de o Instituto Lula ter as suas atividades suspensas por um juiz de Brasília que já foi, inclusive, suspenso das suas atividades. O juiz de Brasília suspendeu as atividades do Instituto Lula e a defesa tenta suspender a fala do magistrado da Lava Jato, porque ele está envolvido em várias questões, inclusive se posicionou politicamente via redes sociais. Além desse bate-papo aqui a respeito da situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, a gente está aqui também para conversar a respeito de boas notícias, né? Afinal de contas, nós temos uma nova central agora totalmente regularizada, funcionando aqui no estado do Ceará, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros, que realizou seu primeiro congresso, efetivamente colocando em prática, em funcionamento, no estado do Ceará, essa central, que aconteceu da última quinta-feira até o último sábado, da última quarta-feira até o último sábado, né? Do dia 3 ao dia 6 de maio de 2017, ali na Praia do Futuro, no Hotel Gramareiro, se não me engano. Teve uma palestra de abertura e encerramento com a eleição da nova diretoria. Como é que está composta a direção agora, Manuel? Bom, eu vou só falar da abertura, foi muito importante. Nós tivemos a abertura com o ex-ministro Ciro Gomes e a presença do nosso presidente Antônio Neto, presidente nacional, né? Com toda a sua executiva, inclusive porque ficaram mais 2 dias aqui em reuniões executivas. Então, o escritório da Central Nacional estava montado aqui no Ceará para todo o Brasil. E um fato importantíssimo é que todo o nosso congresso ele foi transmitido também pelo site da nossa central. Então, isso foi uma coisa importante, porque nós estamos mostrando para a sociedade, não só para os nossos associados, não só para os nossos sindicalistas, mas para a sociedade, o que, na verdade, é a bandeira da CSB. E aí o companheiro Moura tem as ótimas notícias e como ficou estruturado a nossa central aqui no Ceará. Bom, a CSB, como você falou no início do programa, é uma central sindical nova, né, relativamente nova, é a mais nova de todas as aferidas. De todas elas, são 6 centrais aferidas no Brasil, pelo Ministério, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, e nós somos a mais nova. A CSB tem em torno próximo a 5 anos de existência. Aqui no Ceará já existe há uns 3 anos, porque no conjunto
são, se não me engano, 12 ou são 13 centrais sindicais, mas o Ministério do Trabalho todo ano faz um chamado GT, Grupo de Trabalho, com a participação de cada central, tem uma pessoa lá indicada por cada central, das 13, se não me engano, 12 ou 13 que existem no país, seja ela aferida ou não, seja ela reconhecida ou não, as 13 têm assento no GT, mais o Ministério do Trabalho, e é feita a apuração das centrais, a apuração do número não de sindicatos, e sim de sindicalizados. Você vai no CNES, Conselho Nacional de Entidades Sindicais, patronal e de trabalhador, lá está a ficha de todos os sindicatos, ali você sabe exatamente quantos sindicalizados cada sindicato tem. É o que é citado na ata de eleição de diretoria, sindicalizado, aptos a votar e votantes. Aí o número de sindicalizados fica ali. Sindicato dos Contabilistas do Ceará, tantos sindicalizados. Sindicato dos Taxistas, tantos sindicalizados. Mas no Brasil todo está lá. Os sindicatos todos cadastrados no CNES. Então, o Ministério do Trabalho, na presença dos representantes das centrais, puxa aquele extrato, normalmente é o extrato do dia 31 de dezembro de cada ano, e aí, normalmente é em março, esse ano atrasou, a aferição de 2016 ainda não aconteceu, ela vai acontecer agora em maio, está marcado para acontecer agora em maio, normalmente é em março é abril, não aconteceu, então, pega aquele extrato do dia 1º de janeiro ao dia 31, estou colocando isso para que os ouvintes entendam como é o procedimento das centrais, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2016, porque ali, para ver onde é que os sindicatos estavam filiados, aí vai e soma. CUT, Força, Nova Central, CPB, CSB, ainda sindical, com lutas, todo mundo. E ali vem a apuração do número de sindicalizados no Brasil. Só é aferida e reconhecida naquele ano pelo Ministério do Trabalho e terá direito ao repasse vindo do FAT, daquele dia do trabalhador, imposto sindical anual, só será reconhecido e só receberá o repasse as centrais que atingirem de 7% para frente do número de sindicalizados no Brasil. Se a central atingir 6,99 para baixo, ela não é aferida naquele ano, não recebe certificado, e aqueles 10% dos sindicatos, das categorias dos sindicatos a ela afiliado, fica por FAT, ela não recebe. Ela passa o ano todinho sem receber nada da contribuição sindical. Então, a CSB, para você ter ideia, ela tem 5 anos de existência. No 3º ano de existência, ela aferiu. No 1º ano, não. No segundo ano, não. O primeiro congresso da CSB foi com 35 sindicatos, realizado em São Paulo. O segundo congresso já foi realizado 4 anos depois, ano passado, em Brasília, com mais de 700 sindicatos filiados. Né? Então, no 1º ano ela não aferiu, no 2º ano não, aí no 3º ano já. E de lá para cá já foram 2 aferições, esse ano será a 3ª. Aí a central tem crescido muito a nível de Brasil. É uma central onde a gente tem, em sua grande maioria, sindicalizados e sindicatos que representam profissionais liberais. Muito grande. A participação dos profissionais liberais é grande, mas a central cresceu em todas as categorias. Nessa área de serviço público, servidor público, a central cresceu demais. Por exemplo, aqui no Ceará, só de sindicatos municipais, de servidores públicos municipais, filiados à CSB, tinha 5 no Congresso. Aqui. Massapê, Aratuba, Camusim, Assaré e Tarrafas. 5 sindicatos de servidores públicos municipais filiados à CSB aqui do Ceará. Estou dando esse exemplo. Então, na área de segurança também, sindicatos policiais civis, acabou de filiar a gente, participou do Congresso, sindicatos vigilantes, policiais federais. Então, a central tem crescido em todas as áreas, mas ela tem realmente uma representatividade muito grande nessa área dos profissionais liberais, dos autônomos, é verdade. Agora, a central, como eu lhe disse, tem crescido muito. E nós, nesse congresso, nós funcionávamos aqui no Ceará com uma comissão provisória, que o Manel, tanto eu como o Manel e outros companheiros faziam parte.
E a CSB fez o seu segundo Congresso Nacional ano passado, elegeu a direção nacional, eu sou um dos vice-nacionais, eu sou vice-nordeste da CSB nacional, fui eleito ano passado no Congresso Nacional, e faço parte dessa provisória no Ceará. E essa direção que foi eleita ano passado tirou de... Essa provisória deixa de ser provisória. Deixou de ser provisória com o Congresso aqui. Foi oficializada. Né? Isso. Aí e ampliada. O que acontece? Nós, a CSB, na direção nacional que foi eleita ano passado, no Congresso deliberou que nos estados onde tivéssemos de 30 sindicatos filiados à CSB para frente, seria realizado os congressos das estaduais para os debates, para aprovação e eleição da diretoria por um mandato de 5 anos. Então, são 9 no Brasil. A CSB está presente em todos os estados e no Distrito Federal, mas com essa meta de ter congresso nos estados que têm de 30 sindicatos para frente, teremos 9 congressos esse ano. O nosso foi o segundo. O primeiro foi em Santa Catarina, em Florianópolis. O segundo foi o Ceará. Na próxima semana será o do Rio de Janeiro, depois do Paraná, da República do Paraná, e por aí, República de Curitiba, e por aí vai. Então, o nosso congresso, mas foi muito bom, muito bom. Nós tivemos presentes ao congresso 58 sindicatos, aqui no Ceará, 58 sindicatos. Desses 58, nós temos 39 filiados já à CSB, 39 com carta sindical, filiado, tudo legalizado no Ministério do Trabalho, uma federação, que é a Federação do Manel, a diretora faz parte da Federação dos Contabilistas. Então, tivemos 40 entidades filiadas e 18 nos visitaram durante o Congresso, aceitaram o nosso convite para ir nos conhecer, que isso vai, com certeza, refletir em filiações posteriores. É um namoro, né? É um namoro, para nos conhecer. O Congresso, na realidade, foi um seminário, né, Márcio? Porque teve a abertura que o Manel falou na quarta. Sim. Tivemos até a participação do Ciro Gomes, o Ciro Gomes foi lá na solenidade de abertura, do Antônio Neto, nosso presidente nacional, todo executivo. Ele fez uma palestra? Quinta e sexta. O Ciro fez um discurso para os congressistas na abertura do Congresso. Ele não foi palestrante, não. Na quinta e na sexta foram 2 dias de debates. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, oratória sindical, o papel do sindicalista, o papel do Ministério Público. Foram inúmeros. Foi uma espécie de formação. Formação dos quadros, com um seminário, isso mesmo. Com dias de seminário. Pronto. E no sábado foi o Congresso em si, a aprovação das moções de apoio, de solidariedade, de repúdio e eleição da diretoria, chapa única. A central ficou muito bem representada. Nosso nome foi colocado, lembrado pelos companheiros, nós saímos como presidente da central aqui no Ceará. Dentro daquela estrutura de direção da central tem vários vice-presidentes que fazem a representatividade. Então, o Manel Pinheiro, por exemplo, é um dos nossos vice-presidentes. Secretarias que foram criadas, foi a da mulher, trabalhadora, segurança, área de segurança, e dos autônomos, profissionais liberais, e dos portuários, e teve do servidor público. Então, 5 secretarias foram criadas, a presidência, a secretaria-geral, a tesouraria, e as vice-presidências, e 5 secretarias foram criadas. Então, 53 membros compõem a direção da CSB Ceará. E vamos tentar mostrar aqui para os nossos telespectadores e ouvintes a respeito da questão mais voltada... a gente vai para um breve intervalo, já retornamos para continuar com um papo sobre a CSB. Okay. Agora eu convoco ele, a voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para o nosso intervalo. Rapidinho, 10 horas 31 minutos. Apenas para agradecer a você que está ouvindo, curtindo aí nas rádios retransmissoras e que também está acompanhando ao vivo através da nossa página Democracia Participativa no Facebook. Você está conferindo, curtindo o programa Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa. Também para dizer que nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se,
Simface, o Show Advogados Associados e Sintaf. Agora sim, 10 horas 32 minutos, voltamos com você, Márcio Rodrigues, convidados, e a segunda parte do programa Democracia no Ar. Muito obrigado aí pela audiência dos nossos ouvintes da Atitude Popular, da FETRACE e da Liberdade AM lá em Boa Viagem, também do pessoal da Canudos FM, que vai nos ouvir em breve. Estamos aqui hoje com o Manuel Pinheiro Cavalcante, que é presidente dos Sindicatos Contabilistas e vice-presidente da CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, cujo presidente estadual aqui do Ceará, eleito no último sábado, é o Francisco Albuquerque Moura, que está nos falando, e também é diretor do Sindicato dos Taxistas. E agora, para integrar a mesa e falar um pouco mais sobre a conjuntura nacional, o nosso companheiro de todas as manhãs, José de Souza Júnior, o manager aqui da Atitude Popular. Nós gostaríamos de recomeçar esse bloco lançando uma pergunta, né, para colocar aqui, para que as pessoas possam compreender melhor o surgimento de mais essa central, né? A gente tem várias centrais atuando em vários aspectos, e eu gostaria de saber qual a linha política adotada pela Central dos Sindicatos Brasileiros, como a gente pode definir essa linha política, Moura? Essa linha política que você se refere à questão do posicionamento da central sindical no momento político que nós estamos vivendo. Não só isso, né? Eu acho que a gente pode ir além, né? Quando eu pergunto sobre a linha política, eu também gostaria de saber, óbvio, que isso daí é muito importante, porque nós estamos num momento de muita tensão, né? A gente não sabe se a gente vive no estado democrático ou se a gente vive no estado de exceção, porque são tantas as exceções que já foram abertas ao longo dessa lava que dá até medo de, daqui uns dias, a gente não poder nem sequer fazer um programa como esse aqui, onde a gente aborda muitas questões que vão de encontro ao estatuto. Está se encaminhando para isso, viu, Márcio? É uma pena, né? É uma pena. É uma pena que, assim, a gente, muito provavelmente, a maioria dos que hoje estão aqui do lado de cá, né, Souza Júnior, vão ter que ir para a rua, e alguns companheiros, infelizmente, devem cair nesse meio tempo. É verdade. Olha, a base da central, da CSB, é a democracia. Quando a CSB foi ser fundada, o Antônio Neto, o nosso presidente nacional, ele foi presidente durante muitos anos da CGT. Ele sucedeu ali o Magno, naquela época que o Magno era o presidente, a CGT do Joaquinzão, do Magno. Isso, aí o Neto foi o sucessor deles, ali do Joaquinzão e do Magno na CGT, que hoje é CGTB. Né? O Neto ficou por lá, acho que uns mais de 15 anos, né, Manuel? Por aí. E aí o Neto disse, rapaz, junto com outros sindicalistas, tais 35 sindicatos que fundaram a CSB, disseram, rapaz, será que nós não vamos construir uma central sindical no Brasil onde o que nos una seja o movimento sindical, as lutas sindicais, e que não tem esse rótulo do partido político? Porque você fala uma central sindical, aí quando você cita o nome dela, você vincula ela a um partido ou a um dono. A outra central você vincula a um partido a um dono. A outra a um partido a um dono. E aí diz, vamos fundar uma central e vamos começar pela questão da sigla. A CSB ela não tem a palavra trabalhador na sigla, ela é central dos sindicatos brasileiros. Porque a nossa concepção é que central sindical ela não é um sindicatão. Que a central sindical ela tem que existir no sentido de fortalecer principalmente aos sindicatos, que são os sindicatos que estão no dia a dia, na base, acompanhando ali o dia a dia, a luta dos trabalhadores. Então é o seguinte, se o sindicato, um exemplo, se o sindicato dos professores da cidade X resolve homenagear o prefeito, condecorá-lo com uma medalha de ouro, nós da CSB, e se esse sindicato é nosso filiado, nós da direção da CSB nacional, achamos e entendemos que o sindicato sabe o que ele está fazendo. Porque ele está ali na base, no dia a dia, com a base, ele sabe o que está fazendo e vai responder pelo seu lado, pela condecoração, a medalha de ouro ao prefeito. Mas a CSB está junto, no ato, com o sindicato. Como também se o sindicato do município X diz,
Não, aqui nós temos que acampar na prefeitura, armar umas tendas lá, não saímos de lá, só quando o prefeito acessa isso, a tal questão trabalhista e tal, a CSB está junto, porque nós achamos que não compete à central sindical ficar lá de São Paulo dizendo manifestação na porta do prefeito tal, não, manifestação na porta do governador tal, sim, do prefeito tal não pode, daquele amigo, aquele... Isso não existe na CSB. As pessoas, os sindicalistas, os sindicatos são liberados. Eu participei no dia 29 de dezembro de 2 manifestações bem distintas, representando a CSB, de um sindicato nosso filiado, que chamou a manifestação no dia 29 de dezembro, grande, na Avenida Beira-Mar, para protestar contra a Prefeitura de Fortaleza. Eu estava presente, representando a CSB, nosso sindicato filiado, chamou essa grande manifestação na Beira-Mar, dia 29 de dezembro, criticando a prefeitura, criticando o prefeito, e nós estávamos lá com as nossas bandeiras, porque nosso sindicato estava chamando nosso filiado. E, à tarde, final da tarde, início da noite, participei de uma solenidade onde o sindicato, também filiado nosso, estava fazendo uma homenagem ao prefeito de Fortaleza, por entender que o prefeito estava atendendo aos interesses daquela categoria, daquele sindicato. E eu, coincidentemente, fui de manhã em uma e fui de tarde na outra, com 2, eu estou lhe colocando para você ver o sentido da democracia dentro da CSB. Então, nós buscamos muito essa questão do fortalecimento dos sindicatos, das entidades. E, na conjuntura atual que está aí, o que está nos unindo, o que está nos fortalecendo, o que está fazendo o nosso crescimento, é essa luta que o movimento sindical e que o trabalhador, de modo geral, está tendo em defesa da sua sobrevivência, dos seus direitos, porque estão, em nome da modernidade, em nome da globalização, do discurso da modernidade, estão voltando para trás. Nós estamos tendo um retrocesso aí de uns 100 anos, na história das conquistas dos trabalhadores. Nós estamos para antes de Vargas, antes de Getúlio, muito. Souza Júnior quer fazer uma intervenção aí nesse sentido para perguntar Exatamente. ao Albuquerque. Eu concordo com grande parte do que foi colocado aqui. E queria ressaltar alguns pontos. Em primeiro lugar, pela primeira vez, como você mesmo colocou, as centrais sindicais, as 9 centrais sindicais que existem, apesar das divergências, digamos assim, de fundo ideológico ou político, entre elas estão unificadas. Por quê? Nunca se viu, no momento atual, histórico e nível Brasil, tanto ataque aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores. Eu até brinco com isso. Se o governo ilegítimo, golpista Temer, tem alguma coisa de positivo, foi essa capacidade de unir todas as centrais sindicais. E uma unidade que permanece. Enquanto permanecer este governo, eu acredito que as 9 centrais vão caminhar juntas para preservar os direitos dos trabalhadores, que é uma coisa em comum. Em comum. E é importante a gente ressaltar essa unidade, porque, na verdade, talvez, por idealismo, a gente possa achar que deveria existir só uma central única, né? Mas, na verdade, os trabalhadores se dividem em diversas ideologias. Tem diferenças políticas entre os trabalhadores. E essas diferenças se expressam exatamente na diferença entre várias entidades sindicais do ponto de vista político. É claro que eu defendo que cada categoria tem que ter o seu sindicato único. Eu não defendo o pluralismo sindical. Mesmo a categoria da mesma base territorial tem várias representações, porque isso fragmenta a classe. O sindicato, na base, deve representar a unidade, da própria categoria, embora as suas expressões em termos centrais possam ser diferentes em vários segmentos, como ocorre no Brasil, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Mas essa é uma discussão polêmica, que a gente até pode dedicar um programa sobre isso, sobre a estrutura sindical. Mas hoje, concretamente, o que importa é os trabalhadores todos estarem unidos através das suas centrais contra esse regime, contra esse governo golpista e contra a tentativa de tomada de seus direitos históricos, como bem ressaltou aqui o Francisco Moura.
Moura, a gente tem também um exemplo que vem ali do sul, né, que seria do Uruguai. No Uruguai, por exemplo, o que acontece é que os trabalhadores se unem em centrais, em federações de trabalhadores, por segmento de trabalho. Né? Eu vou citar a minha área, que eu sou jornalista, já presidi o Sindicato de Jornalistas do Sul do Brasil, e eu visitei lá os nossos companheiros do Uruguai, que organizaram um evento, a pedido até da Organização Sindical dos Jornalistas da América do Sul, e lá eles se unem, por exemplo, o cara trabalha na Rede Globo local lá, né? Ou trabalha numa rede de emissoras de rádio local, ou trabalha num jornal. Não importa se ele é um motorista, se ele é a menina que faz a maquiagem, ou se o indivíduo é o chefe da redação do mais importante jornal veiculado diariamente na emissora que tem mais audiência. Todos eles são filiados a uma única federação de trabalhadores, ou seja, os trabalhadores se unem por local de trabalho. Né? Eu trabalho na indústria da comunicação, eu vou ser filiado àquela federação. Como que você enxerga esse tipo de estrutura sindical e se isso não seria melhor e mais benéfico, por exemplo, para a estrutura sindical do Brasil, que é um país continente? Você colocou bem aí, finalizou bem. O Brasil, acho que cada país tem sua cultura, sua história e sua particularidade, né? O Uruguai, inclusive, a questão da auditoria que teve na dívida lá, foi show de bola. A dívida pública é uma das coisas que nós gostaríamos de ver acontecendo no Brasil. Que a gente não viu, e veja, abrindo parênteses aqui, né? Em 1988 nós promulgamos, né, como sociedade, uma nova Carta Magna. E lá, entre as disposições transitórias, estava estabelecido que, no máximo, 5 anos, nós faríamos uma auditoria da dívida pública brasileira. Sabe quando isso aconteceu? Nunca. No Brasil, nunca. Por favor. Então, essa estrutura, Márcio, eu acho que tem que ser levada em consideração muito a realidade e a história do movimento político e sindical de cada nação, de cada país. Por exemplo, o Brasil, você falou aí, concluiu bem, tem... O Brasil é um continente, né? Em sua estrutura, em sua logística e tal, é maior, é igual ou maior que muitos continentes. A Europa ali são pouquíssimos os países que comparado ao Brasil, em termos de estrutura, de população, de logística, de coisa, não tem nenhum. Coisa aqui na América do Sul. Então, o Brasil tem essa particularidade. O que acontece? Eu acho que hoje a maneira como é feita a questão da organização do movimento sindical, ela é democrática. Eu, particularmente, tenho algumas divergências em relação, por exemplo, a essa questão da aferição das centrais, o reconhecimento, a legitimidade das centrais. Eu acho que nós poderíamos ter um outro método para chegar lá, e não esse tal índice dos 7%. Né? Porque esse 7% é o seguinte, Márcio, de repente, você pode ter uma central sindical reconhecida com 4, 5 sindicatos só. Desde que sejam sindicatos grandes, monstruosos, que você pega aí um sindicato tipo dos comerciários de São Paulo, pegou aí 8 sindicatos grandes mesmo no Brasil, 10 sindicatos grandes, você vai atingir os 7% do número sindicalizado. E sair por aí falando em nome de uma central sindical de 10 sindicatos. Enquanto outra central, que pode ter 500 sindicatos filiados a ela, e não atingir os 7%. Então, há algumas coisas que nós gostaríamos da CSB de rever. Agora, a questão que o nosso querido Souza Júnior levantou sobre a questão da unicidade sindical, isso é importantíssimo. Porque a pluralidade sindical, ela é nada mais do que um argumento usado pela falsa democracia, pela dizer que nós vivemos na democracia, que a Globo tenta colocar, a grande mídia,
que isso é antidemocrático, um sindicato só, que cada categoria, se quiser, teria o direito de fundar seus sindicatos e tal. Isso é que a direita quer. A lógica do individualismo, da lógica do neoliberalismo, da lógica de você não acreditar na coletividade. Para enfraquecer, e isso não tem nada de democrático, porque quando tem eleição aqui em Fortaleza, nos municípios, por exemplo, se eu concorrer à eleição para prefeito e não ganhar, não for eleito prefeito, eu não posso fundar uma outra cidade. Eu tenho que esperar 4 anos passar para tentar novamente ou votar em outra pessoa, porque eu não vou fundar uma outra fortaleza para me administrar. E sim também os sindicatos. Então, a unicidade sindical, ela fortalece a luta dos trabalhadores. E aquelas divergências... E ela pode até instigar as pessoas a acreditar muito mais na entidade. Exato, na entidade e na sua capacidade uma coisa também. que eu aprendi como dirigente sindical é que a luta você faz dentro da entidade. Claro. E não do lado de fora e criticando a entidade. Criando outras entidades paralelas, outra estrutura, enfraquecendo. Se eu tenho um problema, como o sindicato dos taxistas tem problema, ele tem que resolver lá dentro os taxistas têm que resolver os seus problemas dentro das suas assembleias, das suas categorias, dos seus sindicatos. A propósito disso, eu acho que essa discussão também está muito ligada à reclamação genérica que se faz, inclusive para acabar com a contribuição sindical. Dizer, porque a contribuição sindical mantém os pelegos, o pessoal que não tem nenhum compromisso com a categoria. Ora, mas não é acabando com a entidade que você acaba com os pelegos, não. É você se organizando e disputando a eleição e tomando como se fez como hoje. É aquela história da Bíblia, que você joga fora o quê mesmo? A criança com água suja, né? Você tem que jogar só água suja e preservar a criança, que no caso são os sindicatos. Os sindicatos precisam ser preservados. E não se pode fazer uma confusão entre a entidade e a direção. Quando a direção não atende os interesses da base, a base tem que buscar os caminhos para mudar a direção de acordo com seus interesses. Nem é acabando com o sindicato, nem fundando uma outra entidade. Perfeitamente. As duas atitudes são incorretas. Eu vejo o seguinte, na verdade, no Brasil, nós temos uma falha que é, às vezes, querer mudar, certo? Aquilo, inclusive, aquilo que está dando certo. Ter um fato que está errado, às vezes, quer fazer uma mudança geral e prejudica aquilo que está dando certo. Na verdade, nós temos a unicidade por categoria, mas nós não temos unicidade por território. Então, na verdade, os sindicatos contabilistas do Estado do Ceará, no Estado do Ceará, era o único. Depois, hoje, ele já está no Estado do Ceará, mas, na verdade, existe outros sindicatos no Estado do Ceará. Então, quer dizer, a unicidade é da categoria, mas em termos de território, nós podemos ter o sindicato, na verdade, ele é municipal, a prioridade é municipal, regional e até estadual. Então, podemos adaptar isso. Né? Isso é uma coisa que favorece ao nosso modelo em termos de Brasil. Isso casa com o que o Albuquerque Moura acabou de falar aqui a respeito do tamanho, né? A unicidade sindical, também sou a favor dela, por categoria, né, e por municípios. Né? Porque realmente os sindicatos estaduais, às vezes, há uma necessidade de ter no município ali as representações e buscar organizar os trabalhadores ali na questão. O Sindicato dos Professores do Estado do Ceará. Aí os professores de Sobral resolvem fazer o sindicato municipal lá de Sobral. Eu acredito que está dentro da unicidade sindical, isso aí, né? Correto, não é específico. Agora, outro sindicato dos professores do Estado do Ceará, aí, meu amigo, aí começa a chamada bagunça e a falsa democracia pregada pela direita. Tem que ter o bom senso, na verdade. Né? E sempre visando o fortalecimento e a justificação daquela categoria. Por exemplo, nos bancários. Os patrões são nacionais. A greve dos bancários normalmente é veja nacional. bem, aqui nós temos sindicatos bancários do Ceará. Isso acontece em todos os estados brasileiros. Acho que se tiver exceção, é um ou outro estado pequeno. Aí nós temos
O Sindicato dos Bancários do Cariri, tudo bem que é um sindicato de luta e representou daquela região. Mas nós temos, e as pessoas às vezes nem sabem, que tem o Sindicato dos Bancários de Iguatu, que tem o Sindicato dos Bancários de Sobral, e pergunte se esses sindicatos, esses dois especificamente, tem alguma luta travada, tem alguma conquista realizada. Entende? Fica complicado aí. Entende? Não vejo. Quando é o sindicato de servidores públicos municipais de tal município, tá, ele tem uma prefeitura. A prefeitura que é o patrão. Então, nada mais justo que ele se organiza aqui, naquele município, para travar as lutas, claro, quanto o patrão que é um ente público, né, local. Né? Mas quando você pega um sindicato de base estadual forte, bem estruturado, você tem um sindicatozinho lá, que representa, às vezes tem 100 sindicalizados, qual é a força que ele tem? É complicado isso aí. Verdade. Eu acho que é um bom senso. Nós estamos entrando na reta final do programa de hoje. A gente recebeu aqui com todo carinho o Albuquerque Moura, o novo presidente o presidente agora é efetivo, né? Legítimo, eleito no Congresso Estadual da Central de Sindicatos do Brasil aqui no estado do Ceará, e um dos vice-presidentes, o nosso companheiro Manuel Pinheiro Cavalcante, que também é presidente do Sindicato dos Contabilistas do estado do Ceará, também esteve conosco, o nosso comentarista José de Souza Júnior. Antes de a gente chegar aqui ao final do programa, eu gostaria de abrir os microfones para que os nossos convidados e o nosso comentarista falem a respeito aí. Eu queria logo, para deixar para final para os nossos convidados, dizer duas coisas. Primeiro, né, hoje é um dia importante, porque o que está em jogo não é a eventual condenação, ou prisão, como se fala, do ex-presidente Lula. O que está em jogo mesmo é a democracia. Na verdade, o que está acontecendo, muito apesar de estar acontecendo no fórum inadequado e errado da justiça, é um embate político. Exatamente. Onde a questão da democracia é fundamental aí, porque todos aqueles que hoje defendem Lula, tem até uma hashtag, né? Tem o Lula eu confio, e tem outra que diz assim, é por Lula e por todos, porque se um ex-presidente da República, líder das pesquisas, né, que foi eleito e reeleito, e elegeu e reelegeu uma presidente, no caso a Dilma, e saiu da presidência com condenado 80% de aprovação. Exatamente. E é condenado sem provas, né? Imagine um cidadão comum. Né? Então, seria, vamos dizer assim, um ferimento de morte da democracia, uma condenação do Lula sem provas. Mais um ferimento. E eu tenho certeza, é mais um indefinitivo, diria, né? Porque se tivesse alguma prova, durante todos esses anos que ele foi o cidadão mais investigado, né, mais perseguido, e até agora não encontraram nada, né? Suspeita que já foram provadas que não tem, essa suspeita não tem razão de ser. Então, realmente é um dia que não é por acaso que milhares e milhares de pessoas estão lá em Curitiba e em vigília, inclusive aqui na Praça Ferreira, né? Está havendo uma vigília, um tribunal, vamos dizer assim, popular, né? Em defesa da liberdade. A segunda coisa que eu queria aproveitar aqui a presença do Francisco Moura, que é presidente não só da CSB, mas do Sindicato dos Taxistas, que é um sindicato muito importante, são as pessoas que lidam no dia a dia com a população, né? Responsável por grande parte do transporte, né? Do povo e dos trabalhadores. E que ele voltasse aqui ao programa para falar sobre a categoria, que eu sei que está enfrentando vários problemas, com o Uber, etc. Né? A gente dedicasse um programa a isso. Eu queria deixar então o convite. Obrigado, Souza Júnior, pelo convite, e retornaremos com certeza. Nós somos da direção do Sindicato Taxista, do presidente é o Vicente. Tá bom, desculpa. Não, tudo bem. Mas eu sou da executiva do sindicato, da direção do Sindicato dos Taxistas aqui do Ceará. E retornaremos. Nossa categoria está passando aí por um momento complicado, muito difícil. E será um prazer vir aqui debater com os senhores sobre essa questão do táxi. E deixar aqui os meus agradecimentos a toda a Rádio Atitude Popular, ao programa Democracia no Ar, ao Márcio, ao Souza Júnior, ao Jonathan, pelo espaço que vocês nos concederam aqui. Importante esse debate, esse tipo de programa hoje. Estão de parabéns, porque o que a gente vê hoje é uma imprensa marrom predominando aí. Final, né?
violência venal, predominando, onde as pessoas, os trabalhadores, as pessoas que falam a verdade não têm voz e nem vez. Esperamos que essa questão lá desse depoimento do Lula sirva hoje como uma lição aí para todos, porque é aquilo que você falou, Souza. Se um ex-presidente da República vier a ser condenado sem que se tenha um pedaço de papel de embrulhar pão para se apresentar contra ele, comprovando o que dizem, alguma irregularidade, porque você tem que ter documentos, não basta só palavras. Palavras são palavras, tanto as do Lula quanto as do outro lado. Então, agora, cabe a prova, cabe a quem acusa. Quem acusa tem que dizer o ônus da prova a quem acusa. Então, imagine uma coisa dessa acontecendo aqui no Brasil, parece que já era há muito tempo. Então, aqui, é verdade. Aqui, então, você tem a condenação, de repente, do Lula, ex-presidente, 2 vezes presidente, elegeu 2 vezes a sua sucessora, condenado, líder das pesquisas, condenado sem uma prova. Imagine o Francisco Moura, imagine o cidadão comum, o trabalhador, o que pode ser feito com ele. Então, vamos ficar atentos nisso aí. Eu acho que o principal objetivo dessa turma está claro, que eu acho que nem passa pela questão da prisão do Lula, porque a prisão do Lula acho que é um desgaste muito grande para eles, no ponto de vista político e moral. Vai ter repercussão forte a nível internacional, um pipocado de mobilizações grandes no Brasil. Eu acho que o principal objetivo desses caras é tornar o Lula inelegível, para que ele não possa concorrer à presidência da República ano que vem. Esse é o principal objetivo, e estão usando todos os instrumentos os mais severos e os mais desrespeitosos possíveis para botar isso em prática, né? E usando a imagem de um juiz que mais parece um galã de Big Brother. Mas, enfim, vamos acompanhar, vamos estar atentos, vamos denunciar. E queria dizer aos companheiros, para finalizar, que as centrais sindicais, todas unidas, tiveram uma reunião em São Paulo e tiramos o dia 24 de maio, vai ser um dia, uma caminhada, vamos acampar em Brasília. É o Ocupe Brasília. Ocupe Brasília. Dia 24 de maio, todas as centrais sindicais, a CSB, com as outras centrais sindicais, todas estaremos em Brasília. A estimativa é de 100 mil pessoas em Brasília, para fazer um grande movimento e mostrar para esses caras que estão lá em Brasília, que os deputados e senadores, que eles não foram eleitos para fazer o que estão fazendo. Francisco, nós vamos mandar uma grande delegação de baianos, porque vai ter bastante spray de pimenta. Eu também agradeço o convite em nome do Sindiconte, em nome da CSB, e dizer também, aproveitando para fazer um convite às companheiras, que sábado o sindicato vai desenvolver uma atividade para homenagear as mães, né? E aí não só as mães contabilistas, mas também as mães dos contabilistas. E também dizer que na próxima semana vamos estar em Brasília, não para essa atividade lá no Congresso, mas na outra semana ainda, na outra semana, mas participar também de um congresso que é da Confederação Nacional das Profissões Liberais, que vai ter o seu congresso nacional. Vai ter uma posse da direção, em seguida um congresso que o tema será exatamente também a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Agradecer e dizer que estamos também aí muito atento a essas mudanças e que não é possível ficarmos parados com tanta aberração que vem do lado, principalmente, infelizmente, do lado do governo federal. Obrigado, Manuel. Obrigado, Francisco Moura. Obrigado, Souza Júnior. Agora, nos recadinhos finais. Ciclo de formação Reforma Trabalhista, no dia 13 de maio, das 8h30 às 13h30, no auditório do Sindiped.
né, Ceará, na Avenida Tristão Gonçalves, 1250, no centro. Além dessa atividade, a gente também tem previstas nos dias 12, 13 e 14 de maio o curso Realidade Brasileira, aula pública na sexta-feira às 17 horas, sábado e domingo, né, das 8 às 12, sempre com início às 8 horas da manhã, também aqui no ENFF Nordeste, no bairro Bela Vista. E a primeira atividade da aula pública vai ser na Humanidade, no Centro de Humanidades 2, da UFC, no Benfica. Temos hoje ainda, né, vamos ver se as pessoas aproveitam, o Bazar do Bem, da Associação Peter Pan, que vai acontecer na sede da Associação Peter Pan, na rua Alberto Montezuma, a Rua da Esperança 350, na Vila União. É o Bazar do Bem, artigos novos e seminovos. Vamos lá ajudar as pessoas, pessoal. E, para finalizar, vamos lembrar que hoje é o dia da gente ficar de olho lá no embate político entre Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva, das 14 horas em diante. Muito obrigado pelo carinho da audiência, a todos que estão nos ouvindo aqui na rádio, nos assistindo no Facebook. Voltamos amanhã e para a nossa despedida oficial eu convoco ele, a voz de ouro da Atitude Popular, ele que é Jonathan Neto, de volta. 11 horas 3 minutos, vamos lá, acabamos de ouvir, acabou, né, o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular. Tivemos retransmissão pelas rádios Liberdade AM, o 1310, ainda Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, Web Rádio Fetrace. Também você nos acompanhou através da página Democracia Participativa no Facebook. Apresentação, produção, Márcio Rodrigues. Abertura, técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Participação especial, Souza Júnior. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural, Fetrace, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Continue todos aqui na melhor sintonia Rádio Atitude Popular, onde você encontra música de qualidade e jornalismo de verdade. Novo encontro amanhã de uma nova edição do programa Democracia no Ar, a partir das 10 horas da manhã. A todos, todas, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Se você perdeu o programa Democracia no Ar de hoje, que foi veiculado